Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje é o que vocês mais pediram, que é... a parte 2 de como tudo começou. Nos conhecemos. Vai, amor, vamos conversar. Vamos começar. Vamos conversar? Vamos começar, então, amor, tá bem, você. Que bom. Que dia paramos, amor? Dia 11 de setembro de 2025 foi depois que a gente começou a conversar pela primeira vez, né, galera? Foi. Se você ainda não assistiu a parte 1, Iniciou-se quando... assista a parte 1, né? Quando nós... Depois tem que mandar eles assistirem a parte 1. Assista a parte 1. Assistam a parte 1 se você ainda não assistiu. Bem aqui. Não, não sei pôr. Tem que... Aqui eu sei pôr. Aí. Tá Aqui bom. só aparece no final do vídeo, mas aqui eu sei pôr. Vai estar lá. Eu acho que eu sei. Se não aparecer, veja na descrição. Vai estar em alguma parte. Vai estar em algum lugar, mas se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e assista até o final. Vai. Começamos dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro. Saímos eu e a minha família para Foz do Iguaçu. O meu irmão e minha cunhada. Um beijo, Jaque. E meu irmão Felipe, isso é ele que brigou comigo, que Sério? ele só falou da Jaque, não falou dele. Daí meu irmão e minha cunhada pegaram e falaram: Gessé, por que você não começa a conversar com ela? Eu falei: pois é. Daí, novamente, com a minha estratégia muito boa, infalível e que nunca falhou, eu respondi o stories dela. Status do WhatsApp dela, agora. status do WhatsApp. Daí, eu peguei e falei, pois é, mandei uma mensagem pra ela. E desde então, começamos a conversar. Só que essa conversa foi diferente, essa conversa não terminou. Daí, o que aconteceu? Minha cunhada já estava falando com ela, porque ela ficava conversando com a minha cunhada falando de mim. Não, meu Deus, gente, quanta mentira. Você falava com a Não, Jaque, mas sim, não era amor. só por causa de você. Mas eu não falei que era só por causa de mim. Eu falei, você falava. Gente, eu a acho que eu vou ter que respeito de mim. cortar muito esse vídeo. É porque, gente, a Jaque mostrava as compras dela, de lá, que eles estavam no Paraguai, não é? Também, todo mundo. Então, Nós e estávamos daí, todos- tipo assim, todos tinha coisa que ela mandava foto dele, distraído e tal, tipo, falar, mas não era toda a conversa sobre Mas ele. eu não falei que era todo Mas eu vou lá, é sobre mim. Eu falei que você falava sobre mim. Você Mas falava. não era tanto. Ela não As falava- pessoas vão ela não- achar. Ela só não falava só sobre mim. Mas ela falava sobre mim. Aí, tá bom. Ela lá, mandando mensagem pra minha cunhada sobre mim. E sobre um monte de coisas. E sobre mim. E sobre um monte de coisas. Deixar que era ponto, né? Ela ficava assim pra... Live, ele falou que você é bonito. Gessé, ela falou que quer conversar com você. Live, ele falou que não sei o quê. Gessé, ela falou que não sei o quê. Daí, nessa noite, nós tínhamos comprado um monte de coisa. Lá em Foz do Iguaçu, que a gente tinha acabado de chegar, compramos um monte de coisa. De comida. E daí, todo mundo se juntou no quarto da Jaque. Que daí tava eu, o meu irmão, a Jaque, a Pérola, minha mãe... Se eu não me engano, tava todo mundo Teu lá. pai. Acho que o pai, não se lembra se o pai tava, mas tava todo mundo lá. Todo mundo no quartinho pra gente comer as bobagens, né? Que a gente tinha acabado de chegar, tinha chegado de tardezinha, umas 4, 5 horas da tarde. Daí nós tomamos um café, compramos algumas coisas pra gente ficar beliscando. Daí, conversa vai, conversa vem, a Jaque começou a falar, Gessé, ela falou isso de você, Gessé, não sei o que, não sei o que. E pra mim, ela tava... E pra- Mas aí, falou isso. Exatamente. Daí eu peguei, dei um abraço na minha irmã e falei, Jaque, tira uma foto e manda pra ela e finge que... Foi naquela vez? Foi, foto com a Pérola. Oxe, mas qual? Só- Aquela que vocês estão assim, que ela tá essa com teu não, óculos? essa Aquela daí- que você tá abraçado com ela assim. Ah, tá, entendi. Daí eu peguei e falei, Jaque, tira uma foto, porque daí ela vai pensar, nossa, você que mandou. ela vai pensar que, nossa, ele vai ser um ótimo pai pros meus filhos. Eu amo essa garota. Daí eu peguei e falei, Jaque, manda pra ela. E a Jaque mandou. E a Jaque mandou. A Jaque, eu te amo, Jaque. Não, a Jaque foi, acho que foi a maioral, né? A Jaque foi, tipo assim, a peça-chave pra que tudo acontecesse. Porque ela que fez as pontas, as conexões. Daí, nós já estávamos conversando. E ninguém eu- sabia, eu só já- a tua e eu- família. Só o Felipe e a Jaque. Ah, teu pai também não A sabia. mãe e o pai não sabiam de nada. Mas o meu pai e minha mãe já sabiam. Daí, o que acontecia? Eu já senti algo por ela em janeiro, né? Que eu achei ela bonitinha. E daí nós Bonitinha, bonitinha, uma feia arrumadinha. achei ela incrível, achei ela perfeita. Tá bom, sim, tá bom. Maravilhosa. Isso. Diva. Isso, Deus. Eu comecei a criar um sentimento por ela. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, vamos tomar um café amanhã comigo? Daí, Não, o Gessé tudo, ele já
chama pra tomar um café quando ele quer falar alguma coisa. Gessé te chama pra tomar um café, ele quer falar alguma coisa com você. Daí a minha mãe pegou e falou, vamos. Daí, no outro dia, na hora do café, levei eu. Foi na hora do mercado, não foi? Foi Tá. só eu e minha mãe tomarmos um café. E a Pérola foi, amor? Ah, é, fui eu, minha mãe e a Pérola. Pérola. Tomarmos um café. Um beijo, nossa pão de queijo. Cheguei lá, tomando café, peguei e falei, poxa, mãe. Ah, e minha mãe, ela já falava pra mim investir na Liza. Pra mim, né? Mulher sabe edifica o lar, não é, galera? Só que o que aconteceu? A primeira vez que eu tentei mandar mensagem pra irmã Tá na, Liza, tá na parte 1. vai, né? Não deu certo. O que Tá, aconteceu? O que continua. aconteceu? Eu não respondi ele. É. Pronto, vai. Hum. Acabou. E o que aconteceu? Eu falei pra minha mãe ficou feliz, porque ela já queria. Daí, a minha mãe ficou muito feliz, já tinha conquistado o coração da minha mãe. Mas eu não conhecia tua mãe. Só que a Liza Teu não conhecia nem minha mãe nem meu pai. Meus mas- pais conheciam os pais dele, mas exatamente. eu não E conhecia. por meus pais conhecerem os pais dele, também conheci, dela, também conheciam ela. Daí o que aconteceu? Eu já tinha conquistado o coração da minha mãe, ela já tinha conquistado o coração da minha mãe. E a sogra maravilhosa. Só que tinha a pior partezinha, sabe? Que era conquistar o coração do meu pai. Sempre que eu ia falar a respeito do... Pedir conselho. pedir conselho a respeito de algum relacionamento com meu pai falava, Gessé, espere, essas meninas da igreja de hoje em dia não são pra você. Ou seja, meu pai ele desanimava. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, falei tudo pra minha mãe pegou, não falou, ela falou que não falou nada pro meu pai, voltamos pra Paranaguá, e enquanto estávamos aqui em Paranaguá eu estava criando coragem pra falar com meu pai. Daí eu sentei na mesa, indo tomar café com meu pai, e eu não falei nada, não tinha falado nada pro meu pai. Meu pai, ele olhou pra mim, do nada, simplesmente do nada, ele olhou pra mim e falou, Gessé, você tá gostando da Liza? Daí eu olhei pra ele e falei, como o senhor sabe? E a minha mãe tava do lado dele. Daí ele pegou e falou, essa foi a reação dele, foi essa. E daí eu peguei, olhei pra ele e falei, a mãe te contou, né? Daí a mãe pegou e falou, não contei nada. Daí ela ficou surpreendida e também falou, como que você sabe? Daí ele pegou e falou, Gessé, conheço teu olhinho. Daí eu peguei e fiquei, olhei pra ele e falei, mas como o senhor sabe? Daí ele falou, eu sei. E daí o que aconteceu? Quando que se declaramos, amor? Foi que dia da semana? Foi na terça. Foi terça-feira. Foi na terça. Meu pai falou isso, e daí eu vi que ele já sabia, e daí eu perguntei, pai, e aí? Ela é uma menina de Deus? Daí ele pegou e começou a me aconselhar, falou, poxa, meu filho, ela é uma menina que canta muito, é uma menina que canta muito bem, uma menina usada por Deus, uma menina que vemos na igreja, que é uma menina de Deus. Ou seja, se fosse uma menina para você começar um relacionamento, por conhecermos os pais dela, por conhecermos o ministério dela, é uma menina de Deus. Você tem a minha aprovação. Eu peguei e falei, amém, né? Porque pro meu pai falar isso, pra mim era tipo, meu Deus do céu, meu pai falar que ele apoiava com alguém era algo de outro mundo. Daí eu peguei... Que legal! Assim, ó. Daí o que aconteceu? Isso foi daí isso foi na segunda, assim que chegamos lá do Paraguai. Passou alguns dias, eu e a Liza sempre vinha conversando todos os dias, mandando mensagem. No caso, fazia 3, 4 dias que a gente tava conversando. Passou alguns dias. Mas não pensem que é uma semana. Foi tipo 5 poucos dias, no máximo. Pouquíssimos dias. Ela e eu estávamos conversando. Do bom dia ou boa noite, galera. Do bom Todo dia ou boa noite. Todo dia. Toda hora. E chegou a hora de se declarar, né? Eu tava no serviço, eu estava saindo do serviço. Foi terça-feira. Terça-feira, Umas no dia... 5h50, que eu lembro que faltavam uns 10 minutos pra eu sair. Sim, e terça-feira iniciava o congresso da Umadepar aqui em Paraná. Só que era na sede, né, o primeiro dia. Na sede, era o primeiro dia na sede. E depois ia no ginásio. O que aconteceu? Nós estávamos conversando, ela estava no emprego dela e eu estava no meu. E daí nós tínhamos uma brincadeira que falava a respeito de alguém guardar o coração da Liza. Mas eu acho que não era isso. Era isso, amor. Coloca a mensagem depois ali, amor. Se eu achar, essa parte Se eu achar, eu coloco.
Eu falei que eu era muito íntimo de Deus. Ah, Ou seja, verdade. se alguém pegasse a chave Mas olha que do bobeira, coração... né? Meu Deus. Não, pode falar, gente. Não tem eu nada a deixo. ver, mas você se derreteu. Daí, o que aconteceu? Eu falei que eu era tão íntimo de Deus que... Não, daí o que aconteceu? Ela pegou e falou que se alguém fosse pedir ela em um relacionamento, teria que pegar a chave... Alguém? Teria que pegar a chave do coração dela com Deus. Eu falei isso, verdade, falei. Daí eu peguei e falei o quê? Poxa, eu sou tão íntimo de Deus que se alguém for pegar a chave do seu coração, eu vou saber. Tipo, brincando, né? Eu vou saber porque serei eu. Daí ela pegou e falou o quê? Por que você não pega? Não falei isso. Amor. Não foi. Amor, você Não falou. foi assim. Não foi assim. Não foi tão Não, descaradamente. calma. Mas Demora, eu vou lembrar, calma. Coloca fora o vídeo. Amor, ó, ela vai colocar. Ela vai colocar em... Não foi assim. Não foi desse jeito, mas você Mas falou isso. não, amor, eu quero voltar na mensagem pra gente falar certinho. Galera, nós fomos voltar a mensagem. Porque eu queria saber o que eu tinha falado. Daí o que aconteceu? Você falou. Ela pegou... Se alguém for pedir o seu coração, eu vou saber. Isso. Aí eu perguntei, você pediu? E daí, Foi isso que eu perguntei. Daí ela perguntou, você pediu? Aí você... Você já pediu? Porque não vai lá e pede, né? Poxa. Não foi assim. Tá lá, né? Pega, então pede logo. Não, foi um pouquinho. Mas não foi assim, por que você não pede? Não, ela não falou isso. Você pediu? Mas ela perguntou, você pediu? E ela já explicou tudo, né? Porque você não pediu ele. Daí, o que eu fiz? Eu peguei, eu não ia, né, chegar assim com tudo também, não. Eu perguntei, você quer que eu peça? Aí eu perguntei, você quer tentar? Você quer pedir? Não, por que você não... Não, você quer pedir? Isso. Daí eu peguei e perguntei de novo, você quer que eu peça? Daí ela pegou... Daí eu peguei e falei, você tá devolvendo a minha pergunta? Daí eu peguei e falei, eu jogo xadrez. Eu jogo xadrez e aprendi que a melhor defesa é o ataque. É verdade, isso não tinha lido. Uhum. Aí eu peguei e falei, tenta. Daí tenta. Viu? E daí você mandou um áudio de 2 Eu minutos e 1 segundo. Me declarando Você pra declarando, ela, falando que queria namorar, noivar, casar, que ele achava feio ficar namorando muito tempo, noivar muito tempo, que ele queria, tava com o terreno dele, não sei o que, queria casar, não queria namorar, e que... Capaz. Falamos tudo, falei tudo. Ele falou tudo, que usava de mim, Falei, que esperaria. E daí eu já falei a respeito do meu propósito lá, que eu ia namorar com 18 anos. Sim, isso era exatamente. 11 de setembro e eu ia fazer 18, 20 de novembro. Exatamente. Daí o que aconteceu? Nós iniciamos um propósito de oração até o dia 20 de novembro, que seria a data de aniversário dela. Daí nós havíamos se declarado na terça. Na quarta teve a abertura do congresso da Umadepar, dos jovens de Paranaguá. Teve a abertura, acabou o culto, acabou todo o culto. Minha mãe pegou e falou, Gissé, vamos lanchar. Eu peguei e falei, tá bom. Daí ela pegou, daí eu peguei e falei, então vamos. Daí ela pegou e falou, espera. Daí eu peguei e falei, por quê? Daí ela pegou e falou, porque a Laísa vai. Dele Daí já eu falei, vou, o quê? Eu fiquei muito nervoso. Por quê? Era um congresso. Eu não fazia a menor ideia que nós iríamos sair depois. E eu tava entrevistando ele pra eu tinha se declarado pra ela na terça. Quê? Na terça eu me declarei pra ela. Na quarta, como ela era muito amiga da Jaqueline, conhecia a banda. A nossa cunhada. A nossa cunhada. Conhecia a banda, que é minha família. Ela também conhecia minha família. Ou seja, minha família chamou ela pra sair. E daí a Jaque começou a me ligar. Laísa, vamos sair com nós, a monte de José tá te chamando. E eu também fiquei, o quê? Porque todo mundo já sabia a respeito de mim e dela, que já estávamos da família dele só.
da minha família. E daí chegou a parte de pedir pro meu pai. Porque o meu pai não deixava eu sair com ninguém. Era só, tipo assim, no máximo com os meus amigos da igreja do Vila Morumbi. Daí, tipo, não deixava eu sair assim. Ainda mais com ele, sabe? Eu não tava conversando com ele. E não estava namorando. E daí eu falei, Só que, ó. gente, não tava só eu e ela, tá? Tava toda a família. Tava a mãe dele, tava. Enfim, tava todo mundo. E daí eu peguei e falei, já que eu quero ir, mas não sei se meu pai vai deixar. Daí ela falou, não, eu te levo em casa depois. Eu falei, mas não é por isso. Tem que pedir pra ele. E daí a Jaque pediu, né? Não sei quem que pediu. Eu não me lembro. Eu tava lá Foi a Jaque, eu acho. Daí, o que aconteceu? Eu me declarei pra ela, com ela na terça. Na quarta, nós iríamos sair. Só que... A gente descobriu na hora que a gente ia sair. Nós tínhamos conversado uma vez pessoalmente. Que foi, nós tínhamos depois se declarado. Depois do culto de terça. E depois do culto de terça, na terça, no dia que se declaramos... A gente deu um oi. Um oi, um Pai Senhor. Não foi uma conversa prolongada. Foi tipo, oi, gente. Vai, vamos fazer. Eu tava sentada aqui, né? Daí você veio. Pai Senhor, irmã. Pai Senhor, irmão. Viu a mensagem? Mandei pra você? Não vi, não. Só que foi muito rápido. Muito rápido. Meu Deus do céu. Foi muito rápido, ou seja, eu não sabia que tipo de... Eu sou muito brincalhão, pessoal. Sou muito brincalhão. É verdade, eu brinco com tudo. Ou seja, eu não sabia que tipo de brincadeira eu podia fazer com ela. Porque ele não me conhecia. Porque eu não conhecia, eu só tinha falado Pai Senhor com ela. Não tinha chegado a conversar com ela pessoalmente. Claro, eu ia chegar pessoalmente, mas eu não sabia que ia ser de terça pra quarta. Entendeu? Daí o que aconteceu? Eu desci, minha mãe pegou e falou isso. Outra coisa. Como eu estava no congresso, o congresso tá pegando fogo. Eu dei tanto lugar que eu tava todo suado. Tava encharcado de tanto suar. Daí eu saí, minha mãe pegou e falou, vamos convidar a Liza. Daí eu olhei para minhas vestiduras e eu vi que eu tava todo suado. Daí eu falei, como assim? Daí ela pegou e falou, a Liza vai. Eu peguei e falei, mas eu não sabia? Daí ela pegou e falou, agora você sabe. Daí eu peguei e falei, meu Deus. Daí a Liza chegou. Enquanto eu estava nervoso, pensando em agora. Daí a gente foi pedir pro meu pai primeiro. Só que eu não tava... Aí meu pai falou assim, já que você vai, se você for, eu deixo ela sair. Daí já que não, eu vou, tio José, eu vou. Daí, então tá bom, hein, mas não demore. Falou assim, né? Daí ela chegou. E eu tava todo suado, todo nervoso. Vi ela chegando, coisa mais Eu fiquei toda linda. feliz ainda. Meu coração começou a pulsar mais rápido. Daí ela chegou, foi ela e a Jaque, porque ela conhecia a Jaque era a menina, né? A minha mãe e a Jaque era a Liza. Tava indo um do lado do outro. E eu não sabia o que falar, ou seja, a Liza ela tava do meu lado. Eu podia ir do lado dela conversando com ela, só que tava muito nervoso. Ah, é verdade. Ou seja, o que eu fiz? Ela tava do meu lado, eu peguei, meti o pé e fui do lado do meu irmão. E deixei ela pra trás. Daí ela foi indo com a Jaque, eu indo com o meu irmão, daí ele pegou e falou, Jessé, cadê a Liza? Daí eu falei, tá com a Jaque? Ele falou, por que você não tá conversando com ela? Daí eu peguei e falei, porque eu tô nervoso. Daí ele pegou e falou, por isso que você tem que conversar com ela, pra você perder o nervosismo. Daí eu peguei e falei, Daí ele falou, vai deixar a guria sozinha lá atrás? Daí eu peguei e falei, verdade. Daí ela chegou, onde que eu tava. Eu tinha parado na esquina aqui, e aí meu irmão foi pegar o carro. Daí meu irmão pegando o carro, eu fiquei parado esperando ela chegou e apareceu uma barata. Eu matei a barata. Ele matou. Matei a barata e foi ali onde que tudo começou. Daí a gente foi lanchar. Fomos lanchar. E eu lembro que, nossa, amor, eu lembro que eu tava com muita vergonha também, gente. Porque, tipo assim, eu não conhecia a mãe dele. Só meu pai e minha mãe conhecia. Aí, tipo assim, eu conhecia só a Jaque bem. O Felipe da banda e, tipo, só. Mas eu não tava conhecia. gente? Mas eu não conhecia só Tava a eu. família dele. Tipo assim, gente, eu conhecia. Sabe quando você conhece a pessoa de vista? Só que, tipo assim, eu estava conhecendo a família dele. Sem ter conhecido ele antes. E daí eu lembro que eu entrei no carro, fiquei em completo silêncio. Todo mundo dando risada, tentando quebrar o gelo e eu assim. E eu também tava. Tava ela de silêncio de um lado, A Jaque do nosso Jaque no meio e ele do eu outro do outro lado em silêncio. E em silêncio. Tudo em silêncio. Não, mas o Felipe e a tua mãe estavam minha conversando. mãe, meu irmão, Daí a gente chegou a lá. Jaque tava conversando. Aí eles desceram do carro, todo mundo, daí ficou eu e ele pra trás. Eu falei assim pra ele, eu tô com vergonha. Eu olhei pra ela também. E ficou nós dois com vergonha. Só que a gente ficou do ladinho do outro. Daí. Ficamos um lado. Daí ele do pegou, outro. coisou a cadeira pra eu sentar. Daí ela sentou. E Daí nós pedimos o lanche. E daí eu acho que a gente nem conversou direito, né? não conversamos direito. gente tava Tipo, com muita falar, eu tentava puxar um assunto, mas era mínimo. Tipo, oi. Oi. Daí.
Tudo bem? Sempre. Legal quanto, né? É. Uhum. Que benção. Uhum. E acabou, ninguém falava nada. Verdade. Daí voltamos, deixamos ela em Daí casa. ele me deu uma bala de canela. Dei uma bala de canela pra ela. Que eu tenho guardado na embalagem até hoje. Deixamos ela em casa. Ali começamos a conversar mais pessoalmente e Não também... tinha muita conversa pessoalmente, né? Né, porque não tinha conversa pessoalmente. Só que daí começamos a conversar mais. Passou quinta, sexta, sábado foi o dia que eu louvei no congresso que eu ministrei. E eles tocaram. Nós E tocamos. aí a gente queria sair no final do culto pra comemorar com a banda. Dessa vez foi só a banda. Daí lanchamos. A gente não queria dar muito na cara, porque, tipo, o Natan não sabia. Ninguém sabia. Os únicos que sabiam Era o era Felipe eu, e a Jaque. ela, minha família e a família dela. Aham. Ninguém sabia. Só que, tipo assim, os músicos eram família, mas a gente fala família, tipo, pai, mãe e irmãos. É, Só que exatamente. sabiam. Parente. Os músicos eram parentes. É verdade. Meus primos. Mas só sabiam a minha família, que era meus pais e meus irmãos. Verdade. Mas ninguém. Mas daí saímos pra comer, e daí passou domingo, acabou o congresso. Daí, meus pais queriam conhecer ele. É. Aí daí eu falei assim, acabou o culto. Eu falei, e aí, vamos lá, vamos sair pra comer. Daí ele pegou e falou, Não foi assim. É porque, se eu não me engano, nesse dia eu não tô lembrado. O meu irmão ia levar a Jaque pra casa. E daí não teria como eu voltar pra minha casa. Daí, antes, quando nós estávamos indo pro congresso, minha mãe olhou pra mim e já falou, Gessé, acabando o congresso, vem direto pra casa. ah, Liguei pra minha mãe pegou e falou, tá bom, pode ir, tem dinheiro pra pagar? Daí eu peguei e falei, tenho, porque eu trabalhava, né? Trabalho ainda, graças a Deus. Daí peguei e falei, tá bom. Daí minha mãe pegou e falou, tá bom. Daí fomos. daí fomos. Daí ele foi no banco da frente com meu pai ainda, e tipo assim, né? Vocês nunca tinham conversado com ele assim, né? Nunca. Tão, tipo, de... Nunca. Aí o meu pai perguntou pra mim, o que você quer comer? Eu falei, queria tomar um açaí. Daí a gente foi tomar um açaí. Aí a gente pediu, tudo, a gente pegou, o que vocês querem? Então, eu fui lá, pediu, e aí meu pai foi pagar. Quando meu pai foi pagar, o José já tinha pago tudo. Meu Deus, mas pra quê? Brilhou o olho do meu pai. Ganhou o coração dele disso daqui já. Não foi, gente, pelo dinheiro de pagar, mas foi pela atitude. Aí passou, a gente continuou conversando e veio o congresso de missões. Depois disso, a gente não saiu mais, né? Não saímos porque... pra nos preservar, né? É, a gente não quis ser porque a gente tava namorando ainda e tal, e é feio, né? Como nós temos ministério, a gente sempre preza pelo testemunho. Daí chegou o congresso de missões, e aí teve a barraca do Vale do Sol. E Que é a minha igreja. É, a igreja dele. E todo dia depois do culto, meu pai ia lanchar na barraca do Vale do Sol. Então a gente já se via, daí ele vinha, atendia gente e tal. Começou na segunda. Aí veio terça, aí na quarta eu cantei, parece. Uhum. Na quinta eu passei mal, gente. Na quinta... Só que não foi pela barraca, tá, gente? É, foi. Não, pensar que o Vale do Sol... E aí eu comecei a passar mal, gente, que eu tinha comido alguma coisa que me fez mal, enfim. A Laís, ela tem um estômago bem fraco. Bem É fraco. verdade. Tanto que quando ela vai comer, eu tenho que ir antes dela e começar a experimentar os molhos para ela colocar na comida. No lanche e tal. Aham. Porque meu estômago é muito fraco, gente, com molho, essas questões de coisa mais Ou forte. seja, como eu sempre gostei de cozinhar, tem coisas que eu sei que vai ser forte pra ela. Daí Coisas não que eu deixa sei comer. que ela pode comer e que não vai fazer problema nenhum. Aí tá bom, daí passei mal, gente, tive que ir pro médico. Fiquei quase internado, porque eu fiquei o dia inteiro, gente, no médico tomando soro e fazendo exame pra descobrir o que era. Por quê? Porque tinha passado, eu já tinha ficado ruim, e daí, tipo, esse da quinta-feira foi meio que uma recaída, que eu fiquei ruim de volta, entendeu? Com os mesmos problemas de antes. Que ela queria voltar a comer, quando ela voltou a comer, ela ficou ruim de novo pra Isso, voltar a comer. exatamente. Aí na sexta eu fiquei mal de novo, e eles têm de serviço pra ela me ver. Daí o que aconteceu? Eu sabia que ela tava mal, só que eu tava trabalhando. Daí eu cheguei pra minha chefe e falei, chefe, eu posso passear um pouquinho? Daí ela pegou e falou, você quer ir aonde? Daí eu peguei e falei, é que tem uma menina ali que eu conheço. Eu não falei quem era, né? No hospital. Ela que tá no hospital, tá passando mal. Ela tá muito ruim, tá muito ruim. Daí eu, como ela é uma menina que Muito eu conheço, especial pra mim. muito especial pra mim e pra minha família, eu não falei quem era. Eu falei muito especial pra mim e pra minha família. Eu queria ir lá ver, dar uma palavra de Deus, orar por ela. Daí ela pegou e falou, tá bom, vai e traz pão. Eu, tá bom. Daí eu fui lá. Daí levou pão de queijo pra minha mãe que tava sem comer também. Levei pão Mas de eu não podia comer, eu queria Ela não comer podia. pão. Daí minha mãe comeu longe de mim. Ele veio, entrou,
Daí eu fiquei... Ela tava chorando na hora, ela me viu, ela parou de chorar. Deu colocar a foto de Jesus pra você, de como ele foi viver lá. Coitada, né? Ela tava Eu tava chorando. só o parabéns, ela tava só o bagaço da laranja. A cara aqui, tudo gente. inchada, deixando de chorar, ela me viu. Gente, mas era muita dor, nunca... Nossa, eu nunca senti tanta dor na minha vida. igual Até que eu naquele dia. cheguei. Daí sexta eu já fui pro culto. Eu lembro que eu queria comer na barraca. Depois minha mãe levou A banana oração fez pra mim efeito. comer banana. Depois do culto, banana e água de coco. Ela chorou porque ela queria comer porção de batata. Teve um irmão que pegou e falou: Nós vem aqui comer porção de batata com a gente. Verdade! Ai, meu Deus! Daí ela pegou e falou: Eu não posso comer! Daí Eu comecei a chorar já. Daí o irmão pegou e falou: Ó, mas olha como que tá gostoso. Verdade! Nossa, eu comecei a chorar. Minha mãe ficou irada. Aí minha mãe me pegou, me puxou pro carro e falou: Filho, você não pode comer. Enfiou a banana na minha boca. Aí eu... Mas daí tá bom. Passou isso daí, passou sábado. domingo, acabou o congresso. E aí, já era outubro, né? E o meu Outubro. propósito de oração, que eu só ia namorar pelos dois, acabava em novembro. Uhum. E daí, tava chegando próximo É o aniversário dela. o meu aniversário. E nosso plano era, gente, dia 19... Não era que era o nosso plano, era que eu falava, né? Era que eu falava pra É o meu ela. plano e ele concordou, mas ele fez tudo ao contrário. Mas graças a Deus ele fez ao contrário. O nosso plano, né, inicial era dia 19, ele acabar o congresso, né, da Unha de Par que tava tendo, e ele ir lá na minha Foi casa. 3 congressos Foi seguidos. 3 congressos. Foi 3 congressos seguidos. Daí, depois do congresso da Unha de Par, ele ir lá em casa e pedir pro meu pai a gente comer alguma coisa, esperar meia-noite, ele pedir pro meu pai, tá bom, namorando. Só que só pedir pro meu pai. Aí depois... Depois Ele que fazer o teve pedido com as flores, com a aliança e tal. E ele falou, ok, então depois do congresso da Unha de Par eu vou na sua casa. E daí... Isso um mês antes do congresso Isso. da Maria Parra. E aí, tava chegando próximo, eu falei, pai, conversei com ele, eu falei, pai, o Gessé vai lá em casa, depois do congresso, na sexta, parece. E aí, meu pai pegou do nada e falou assim, não. Eu falei, como assim? O pai dele falou, não, porque vai ter uma confraternização do SEC, que é a Secretaria de Educação da sede, e o meu pai faz parte. E a gente vai ter que ir pra pizzaria. Daí eu falei, pai, mas o Gessé vai lá em casa, então deixa o Gessé ir na pizzaria com a gente. Daí meu pai falou, não, porque vocês não estão namorando ainda. O Gessé vai pedir depois da pizzaria. Eu falei, pô, pai, mas depois da pizzaria fica muito tarde. Daí meu pai falou, não posso fazer nada. A gente vai pra pizzaria depois do culto e o Gessé vai pedir depois quando a gente chegar em casa. Só que eu já tinha conversado com o pai. Só que a gente tinha conversado, era plano dos dois. Uma semana antes, acho que no dia 13 de novembro, ele levou meu pai. Levei o pai dela pra ir tomar café. Vovó Virgínia. Eu sou bom nessas coisas de café. Por isso que eu falei do café. Delita, me patrocina. Eu levei ele pra ir tomar um café comigo. E já pediu daí. E daí já conversei com ele, pedi pro pai dela. Foi o maior nervosismo. Mas deu tudo certo. O pai dela me abraçou, falou que eu ganhava mais um pai na minha vida, que ele seria o meu segundo pai. E deu tudo certo. Isso. Daí chegou no dia. Chegou na sexta. Chegamos no congresso. Aí eu cheguei, sentei na arquibancada, porque não tinha lugar ali no ginásio. E aí o Gessé chegou com o pai dele e sentou lá em cima do Lá do púlpito. púlpito. E não olhou na minha cara. Não olhou pra mim. Eu falei, Eu oxi. tava muito nervoso. Ele vai pedir pro meu pai hoje, nem olhou pra minha cara. Porque no papel eu coloquei, não, no dia tal eu vou comprar aliança, no dia tal eu vou pedir pro pai dela, no dia tal eu vou pedir ela, e acabou. Tava tudo certo, eu já tinha comprado aliança, já tinha A comprado flor, buquê, já tinha conversado com o pai dela e tava tudo certo. Pra mim, tava ok, tava tudo dando certo, graças a Deus, agora só falta pedir. Eu cheguei no congresso. Já Eu me lembro que tremeu na base. eu não tinha nem visto ela, eu só olhei pro congresso. Eu peguei e falei, puxa, hoje é o dia que eu peço ela. E daí meu coração começou a acelerar. Eu pensei, meu Deus do céu, é hoje. Só que não era de arrependimento, era nervosismo de como que eu ia fazer pra pedir ela. Porque eu não sabia como eu ia chegar nela, como eu ia, né, pegar o buquê. E a gente tinha conversado poucas vezes Eu nunca pessoalmente. tinha pedido ninguém, eu não tinha consciência de como que era Ajoelhar. se ajoelhar, não tá? sabia. Eu me lembro que eu fui pesquisar no chat que dedo colocava ali. Ela me viu, ela tava toda animada. Tava. E eu cheguei, ela vi que ela tava descosta, vi onde ela tava. E eu Não olhou mais peguei pra e falei, pra cá eu não posso olhar. Eu não, de jeito nenhum eu posso olhar pra cá, porque eu tava muito nervoso. Se eu olhasse pra ela, eu ia ficar mais nervoso ainda. Daí eu subi no púlpito e eu sabia que ela estava na minha direita.
E daí eu peguei... Não olhou mais. E olhei, e dei uma leve olhada pra direita. Porque eu queria ver que roupa ela tava. Daí eu olhei pra direita assim, e ela olhou pra mim. Ela só olhou pra mim. Eu já voltei assim. E eu fiquei, meu Deus do céu, ela tá olhando pra mim, meu pai. Antes do culto acabar, o pai dela chegou pra mim e falou, a pizzaria fecha a tal horário. Que eu já tinha conversado com ele pra falar qual que iria ser a pizzaria. Eu falei tudo com ele. Ele pegou e falou, a pizzaria fecha a tal horário. Ele pegou e chegou pra mim e falou, tamo indo. Daí eu peguei e falei, tá bom. Daí ela foi. Só que daí eu acreditei, porque eu cheguei lá na pizzaria e daí tava o Ângelo e a Dária. Um abraço pra vocês. Que são do SEC com meu pai. E eu realmente falei, poxa, realmente. Porque a minha expectativa era eu chegar na pizzaria e ter uma festa de aniversário pra mim. Porque meia-noite seria o meu aniversário. Cheguei e não tinha ninguém. Só tinha o Ângelo com a Dária, do SEC. Eu falei, meu Deus, realmente, meu pai me trouxe aqui no meu aniversário, que eu não conheço ninguém, pra mim ficar aqui. No GC não pode nem vir. Daí ela me mandou um áudio, quase Não, foi chorando. uma mensagem, falando que tava muito triste, que queria chorar. Ela me mandou desmoronando. E no grupo das minhas amigas, Ana e Rafa, também falei, gente, não tem surpresa. Realmente era verdade. Eu tava lá sentada e eles me interteram pra eu não olhar pra porta, gente. E eu só percebi isso depois. E ela não fazia a menor ideia. Não, realmente me enganaram, galera. Porque ela tava tão triste, porque pensou que ia ser alguma coisa do aniversário, que ela nem pensou em coisa de pedido, não pensou em nada. Eu peguei, tinha mandado até mensagem pra ela, falei, a gente já se chamava de amor. Não. Eu peguei e falei, ei, estamos indo pra casa, daqui a pouco, quando vocês chegarem na tua casa, me avisa pra mim ir lá, conversar com seus pais. Daí ela pegou e falou, tá bom. Triste. Daí eu cheguei lá, eu me lembro que eu tava com o buquê na minha mão, e toda a minha família indo na frente. Eu tava com o buquê e aliança na mão. Eu vou colocar o vídeo pra vocês, gente. Eu olhei a pizzaria assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ela tá lá dentro. Ela tá lá dentro. Daí, meus pais começaram a ir na frente, eu por último. Eu olhei ela descosta. Daí eu peguei e falei, meu Deus, ela tá lá. E agora o que eu faço? Daí ela se virou pra trás. Ficou tão feliz que ela não falava nada. Não, vocês não vê no vídeo que eu falei, aceitei, mas não, amor. Ela aceitou, só que, tipo assim, uma coisa é vocês verem no vídeo, outra coisa é na hora. É verdade, na hora parece que demora muito. O tempo não passa. E daí o que aconteceu? Eu nunca, igual eu falei, eu nunca tinha pedido ninguém, eu nunca namorei ninguém antes da Liza. Ou seja, quando eu cheguei lá com o buquê, me ajoelhei, daí... Eu fiquei... Ela ficou... Sente agora completando 18 anos. Tá tão nervoso que dei um abraço nela assim. Fui colocar a aliança no dedo dela, coloquei. Ela virou pra mãe dela. Eu fiquei tipo... Verdade, eu não coloquei E a minha, você não vai colocar não? E ela ficou muito feliz pulando com a mãe dela. Ele colocou sozinho a dele. Daí eu não sabia que o homem não podia colocar. Eu peguei, tá bom. Eu me levantei, tirei, coloquei a caixinha na mesa e acabou. Aí depois o pai dele vinha assim, Daí, cadê a tua dele? Tá aqui. Daí ela olhou pro meu pai pegou e falou, coloca a aliança nele, Lésia. Daí ela pegou, virou pra mim e falou, cadê a aliança? Eu falei, aqui. Não, oxi. Aí nós tiramos e eu coloquei de novo. Ela colocou de novo. Mas, gente, sério, se você for pedir alguém, que provavelmente quem tá assistindo, provavelmente tá conversando com alguém, ou vai chegar uma hora em que você vai pedir alguém, tanto em namoro, noivado, casamento, é uma outra sensação. É algo fora do comum, é uma sensação que ao mesmo tempo de ser muito boa, é muito nervosismo, porque você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer 1001 coisas, a guria pode desmaiar, a guria pode sair pulando e te esquecer,
Pode acontecer Pode muita dizer coisa. não. Pode falar não. Ou seja, é muita coisa que passa na tua cabeça e na hora que você vê a reação, você fica tipo, e agora? Ou seja, se você está vendo que é de Deus, peça. E Deus ama E casamentos. Deus ama casamento. Ou seja, peça, não demora muito no namoro, porque... Gente, se você namora é pra casar. Se você não namora pra casar, você infelizmente namora pra Perde cair. tempo. Então, ore pra Deus, tenha direcionamento de Deus e namore, case e Deus vai abençoar. Amém. Tá bom? E essa foi a nossa E essa história, foi a nossa gente. história. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, nós falaremos, né, do casamento, a história do noivado, a história do casamento, diário da noiva, todos esses negócios aí, tá? Fase por fase, vocês vão copiar junto com a gente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da nossa história. E deixa um comentário também, né? Deixa um comentário sobre o que você achou da nossa história, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E esse foi o vídeo. Tchau e até a próxima. Tchau!